Esse vídeo é patrocinado pela Aplitech Foundation. No site aplitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E esse é um vídeo especial contando um pouquinho da história do Wolverine e como ele foi a força propulsora dos X-Men. Mas antes aquele recadinho, né? Infelizmente o alcance do canal ele é diminuído por conta do seu conteúdo que não agrada às grandes corporações. E consequentemente a nossa visibilidade também é diminuída. Por isso a receita dele é menor. Então eu peço para quem puder e quiser colaborar com o canal, acesse o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e se torne um membro. Dessa forma você vai ganhar alguns benefícios e vai ajudar o canal a continuar falando o que tem que ser falado. Outra coisa, se você puder, ao invés de assinar como membro através do próprio YouTube, assina através do apoio coletivo, porque vai ajudar mais dessa forma. Muito obrigado. Então, como o Wolverine, um improvável super-herói, salvou os X-Men? No início de 1975, os X-Men eles estavam indo bem mal das pernas. Por 5 anos, os leitores eles só tiveram reimpressões de edições mais antigas, com 5 X-Men originais, né? Ciclope, Jean Grey, Fera, o Homem de Gelo e o Arcanjo. E a última nova história tinha sido contada em março de 1970. Na edição 66. E por conta das vendas fraquíssimas, as edições 67 a 93 não tinham absolutamente nada de novo. Parecia que a Marvel ela tinha desistido completamente dos mutantes. Mas a maré mudou em abril de 75 com a estreia de um novo quadrinho trimestral chamado Giant Size X-Men. Na história, os X-Men originais eles são capturados e apenas o Ciclope escapa. Então o Professor X monta uma equipe internacional de mutantes de todos os cantos do globo. Da Alemanha veio o Noturno, da Rússia o Colossus, do Quênia a Tempestade e de uma reserva Apache no Arizona, o Thunderbird. Ele também recrutou o japonês Solaris e o irlandês Banshee, que já tinham aparecido anteriormente nos X-Men. Finalmente, do Canadá, tinha o Wolverine, um homenzinho obscuro, raivoso, que tinha lutado contra o Hulk um ano antes. O Giant Size X-Men foi um sucesso absurdo, tanto que, em vez de continuar como um livro trimestral, a Marvel decidiu retomar a publicação como do título bimensal do X-Men com os novos recrutas do Xavier. Na época, o Wolverine era apenas mais um cara no time. Ele não era um personagem de destaque e recebeu tanto destaque quanto o Thunderbird, que estava prestes a ser morto. Ninguém poderia prever que o Wolverine ia acabar se tornando o membro mais popular, atraente e duradouro dos X-Men. Não só nas páginas dos quadrinhos, mas também na TV e no cinema. A jornada cinematográfica do Wolverine começou com o lançamento do X-Men em 2000 e até agora terminou com o Logan de 2017. Antes mesmo de ser decidido que o Wolverine era um mutante, ele foi apresentado como um inimigo do Hulk. Ele foi provocado no final da edição 180 do Incrível Hulk, e na edição 181 ele teve um confronto com o Gigante Esmeralda. Ele nunca deveria ser um inimigo de longa data do Bruce Banner, como revelou o co-criador do Wolverine, o Roy Thomas. O Roy Thomas, em 72, ele era editor associado da Marvel, o que basicamente significava que ele era o editor número 2. Quando Stan Lee foi promovido a presidente da Marvel, ele se tornou o editor-chefe. Uma coisa que ele queria fazer era apresentar mais personagens internacionais. Então ele criou uma dupla quando ele estava fazendo o X-Men, o Banshee e o Solaris. Só que ele queria mais.
Além disso, o trabalho dele na época era vender mais quadrinhos. Entendeu? O trabalho era vender mais quadrinhos. Não ele passar a mensagem da política dele. Ele podia até passar, mas o trabalho principal dele era vender. Então ele pensou que venderia mais quadrinhos no Canadá se tivessem, obviamente, um personagem canadense. Então ele conta que ele se sentou com a ideia mais ampla do que esse personagem poderia ser. Ele não sabia que ele era um mutante, ele era apenas um personagem que ele sabia que era canadense. Ele escolheu o nome Wolverine porque era obcecado por animais quando era criança e sabia que os Wolverines eram do Canadá. Assim, ele não podia chamar ele de Alce porque não ia soar bem. Ele chegou a pensar em Texugo, mas também não gostou. Wolverine fazia sentido, mesmo que nem todos soubessem o que era. O John Romita ia desenhar o personagem e ele achava que o Wolverine era um lobo. O Wolverine teve que ser apresentado no Hulk porque o Hulk foi pra tudo quanto é lugar. Trazer o Hulk pro Canadá não foi grande coisa. Mesmo que o Wolverine estivesse lutando contra o Hulk, ele nunca deveria ser o vilão. Isso foi apenas uma maneira de apresentar. Ele sabia que ele ia ser um herói eventualmente. Então eu chamei o Len Wein, que era na época o escritor do Hulk, e pediu pra ele que no próximo mês ou dois, nos próximos meses, trouxesse um personagem chamado Wolverine. Eu disse pra ele que era canadense e que ele tinha que ser baixinho e mal-humorado, porque os carcajus são pequenos e mal-humorados. Separadamente, o John Romita desenhou o personagem. Foi ele que teve a ideia de dar as 3 garras. O Len decidiu mais tarde que elas eram feitas de adamantium, que eu gostava porque eu tinha inventado adamantium quando trabalhei em Vingadores. Criar Wolverine realmente foi uma combinação de Len, Romita e eu, junto com Herb Trimpe, que o desenharia pela primeira vez no Incrível Hulk. A Marvel não considera Herb como um co-criador do Wolverine, mas eu considero. O Wolverine ia aparecer novamente em maio de 75, quando o Xavier ele recrutou esses novos personagens pro Giant Size X-Men número 1. Então o Thomas segue, né? Fui a uma reunião com o Stan e um cara chamado Al Landau, que operava uma empresa separada que vendia quadrinhos da Marvel no exterior. Al e eu não concordávamos em nada, mas nessa reunião em particular, Al fez uma ótima sugestão. Ele disse: se tivéssemos um livro de grupo com personagens de vários países diferentes, poderia vender muito bem em lugar onde queremos vender quadrinhos. Eu estava tentando encontrar maneiras de reviver os X-Men, então eu disse, essa seria uma ótima maneira de trazer os X-Men de volta. E eu não estava por perto para ver isso acontecer. Deixei o cargo de editor-chefe algumas semanas depois, mas antes de sair, designei Mike Friedrich para escrever e David Cochran para desenhá-lo. Eu sei que foi engavetado por alguns meses em um ponto, e quando eles decidiram fazê-lo, Len Wein escreveria. Foi ideia dele trazer os personagens internacionais que já existiam. Wolverine, Banshee, Solaris, e ele adicionou um monte de novos personagens. Foi quando Wolverine se tornou um mutante. Teria sido Len quem tomou essa decisão. Foi quando Wolverine também ganhou sua máscara icônica. Romita havia desenhado uma máscara de gato para Wolverine, mas Gil Kane, que desenhou a capa de Giant Size X-Men, mudou a máscara por engano. Ele era um artista maravilhoso, mas tinha uma atitude meio descuidada quando se tratava de figurinos. Mas funcionou muito bem, eu diria. Ora, esse funcionou. É muito mais bacana a máscara dele no X-Men do que na primeira aparição contra o Hulk. O X-Men Giant Size, em vez de ser apenas uma equipe de 5 ou 6 pessoas, era um grupo de mutantes em constante expansão. Mas o cara que realmente fez isso acontecer foi o Chris Claremont. Claremont foi o cara que fez os X-Men acontecerem mais do que qualquer um. Após o sucesso de Giant Size X-Men número 1, a Marvel decidiu continuar a história de All New, All Different X-Men, de Xavier com uma HQ bimestral. A última reimpressão de X-Men seria a edição 93, e as novas histórias começariam com a edição 94 em agosto de 75, com um jovem escritor chamado Chris Claremont no comando. O Chris Claremont, ele escreveu de 75 a 91 o X-Men. Mano, é o que eu sempre digo, se você não sabe o que você vai ler do X-Men, lê qualquer fase do Chris Claremont que tá ótimo, tá em boas mãos. Quando Len Wein
decidiu deixar o cargo de editor-chefe da Marvel em 75, ele assumiu 4 séries mensais, o Chris Claremont, o que deixou sem tempo suficiente para fazer o Uncanny X-Men. Ele era o número 2 quando ele e o David Cockrum estavam montando Giant Size X-Men. E ele, se apaixonou pelos personagens. Então eles abrem a edição 94 com todos os 13 ou 14 personagens que tinham sido coletados, tinham sido incluídos no Giant Size. Mas em poucas páginas, a maioria deles já tinha saído. Tudo que restava era o Scott e os novos. Assumir o livro naquela época, onde havia meia dúzia de personagens que tinham acabado de ser criados, era como pegar o Quarteto Fantástico quando eles tinham acabado de nascer. Também não havia expectativa, porque os X-Men eram, assim, um zumbizinho. Basicamente, não tinham grandes expectativas. Estavam vivendo de reimpressão até aquele momento. Então, ele meio que recebeu as chaves do reino. Ele teve carta branca para fazer exatamente o que ele sentiu vontade. E era uma oportunidade única e que nunca mais ia se repetir. Sobre o assunto do Wolverine especificamente, há alguns detalhes importantes que são estabelecidos nos primeiros anos. A percepção do Len sobre ele era que ele era um adolescente, mas nem David, nem o Chris Claremont particularmente ficaram entusiasmados com isso. Então o Chris Claremont decidiu envelhecer o personagem e ver o que acontecia. E continuaram com isso. Então eles tornaram o Wolverine mais velho que os outros, o que acabou trazendo uma experiência infinitamente maior por conta disso. Len também tinha as garras como parte de suas luvas, então por volta da edição 98, o Dave veio com um esboço que tinha do punho do Logan com 3 garras saindo dele. O Chris Claremont olhou e pensou, isso é nojento, e a decisão de fazer as garras passarem pela sua mão tornou ele mais humano. Toda vez que ele usa as garras, ele tá rasgando as mãos, e isso dói. E assim, ele não se acostuma, ou pelo menos ele não deveria se acostumar com isso, porque o Wolverine acabou sofrendo mais ou menos o que o Batman sofreu. O Batman super preparado, o Wolverine virou um negócio também meio grotesco. Se sobra uma célula, ele renasce, e tantas outras babaquices que acabaram sendo feitas com ele. E isso, inclusive, foi mostrado no primeiro filme dos X-Men, quando a vampira olha pro Wolverine e pergunta pra ele, dói? E aí ele olha pra ela e fala, toda vez. E aí o Chris Claremont disse, que lembra de ver isso, ver a estreia do filme e falar assim, isso, exatamente! Não só porque era a fala dele nos quadrinhos, mas porque simbolizava o próprio personagem. O David Hayter, que foi o roteirista do X-Men e o X-Men 2, ele pegou essa fala diretamente do Chris Claremont. E é uma linha que funciona, segundo ele, em muitos níveis. Não só dói pro Logan quando as garras saem, como quando ele tira, quando ele revela as garras, quem tá em volta vai acabar se machucando. Em setembro de 82, o Wolverine recebeu a primeira minissérie. Era uma história de 4 partes, combinando a escrita do Claremont com o Frank Miller. Anos depois, em 88, o Wolverine recebeu o quadrinho mensal na Marvel. Segundo o Claremont, na primeira minissérie do Wolverine, que ele estava lançando com o Frank Miller, a resposta foi contundente. Eu não quero fazer 4 edições de alguns bombados cortando pessoas. E aí o Claremont disse, isso é bom, porque nem eu quero fazer. Então eles começaram a falar sobre quem era o Wolverine como uma pessoa e como ele chegou onde ele estava naquele momento. E no meio de um engarrafamento, numa freeway, numa highway americana, que durou 4 horas, eles desenvolveram o conceito com o qual eles iam brincar e trabalhar nas HQs. Tinha nada a ver com esfaquear ou ser um super-herói. Tinha tudo a ver com ele ser um homem e tentar alcançar algo além do que era possível até então. A Mariko, que era o interesse amoroso dele. Enquanto isso, ele lidava com o preconceito do pai da Mariko, que vê ele como nada mais do que um animal, e o Wolverine lutando para provar que ele é muito mais do que só um animal. Que até faz parte dele, essa questão meio animalesca. Mas ele vai além disso.
Quando foi proposto que ele recebesse um livro mensal, o Claremont, ele lutou com unhas e dentes. Tinha um desejo tremendo por mais material do Wolverine, mas ele também se preocupava com o esgotamento do personagem. Olha o nível, cara. Quando a gente fala de escritores e artistas clássicos, a gente pega umas coisas assim que são... Olha o nível do cara. Olha o nível da preocupação do cara. Você acha que o Jim Lee, que teoricamente é o manda-chuva na DC, tem alguma preocupação em relação ao esgotamento do Batman? E olha que o Jim Lee é um baita de um artista, mas é a rainha da Inglaterra na DC, né? Só fica lá cumprimentando os outros e porcaria nenhuma. Inclusive fica fazendo promoção de HQ da Marvel no Twitter dele. Então aí ele continua. Eu fiz isso por um bom tempo. E depois outros escritores assumiram. Eventualmente, quando chegou o Larry Hama, que ia fazer isso por mais alguns anos, não era o caminho que eu teria seguido. Mas foi divertido. Pra quem não sabe, o Larry Hama é o criador de vários personagens como G.I. Joe, né? E ele trabalhou muitos anos com o Wolverine. Trabalhou ali na década de 90, principalmente. Então o Larry Hama, que trabalhou no Wolverine entre 1990 e 97, quando ele chegou na edição 31, ela estava perto de ser cancelada. Então eles não acharam que ele podia ferrar mais do que já estava ferrado. Então deixaram fazer o que ele quisesse. 2 anos depois era o segundo HQ mais vendida. E aí o próprio Rama fala: eu não sou um cara de história, eu sou um cara de personagem. Para mim um enredo é apenas uma estrutura básica para pendurar grandes personagens. Eu estava preocupado com o eu interior do Wolverine, seu centro moral e ético, e como isso contrasta com um exterior rude dele. Outro personagem que ele pôde explorar foi o Dente Sabre. O Dente Sabre e o Wolverine são 2 lados da mesma moeda. O Wolverine, ele acaba representando, por incrível que pareça, a contenção. Ele é uma pessoa mais contida quando em contraste com o Dente Sabre. Ele tem todos esses poderes e mantém ali, guardado. E de vez em quando ele estoura. E essa tensão acaba sendo meio dramática. E o Dente de Sabre, o contrário, ele tá sempre pulando, ele tá sempre indo pra cima. A essência do Dente de Sabre é que ele não tem restrição nenhuma. E ele pode ser sempre pior do que você consegue imaginar. O Scott Lobdell, que escreveu os quadrinhos dos X-Men de 92 a 2001, diz que o Wolverine é uma prova da importância do personagem, que ele passou por tantas interações e as pessoas ainda se interessavam. Ele era um personagem forte que podia suportar várias interpretações diferentes e continuou meio que intacto. Até começar a avacalhação, né? E agora nem vou falar, porque se eu achava ruim a avacalhação do Wolverine imortal e tudo mais, quem dirá do Wolverine trisal, do Wolverine Ménage à Trois e do Wolverine frouxo. Embora o Wolverine fosse um personagem mais popular nas páginas dos X-Men, grande parte do público, principalmente as crianças, foi primeiramente exposto ao personagem pelo desenho dos X-Men dos anos 90. O Eric Lewald, que foi o produtor do X-Men, inclusive está envolvido na continuação dessa animação, o X-Men 97, ele falou que antes de 92, se você perguntasse a 100 crianças quem eram os X-Men, talvez 10 soubessem, porque era um negócio mais de adolescente. Eu lembro até hoje, a primeira HQ que eu coloquei na mão do Wolverine, eu lembro desse quadro assim, vividamente. Ele tá jogando sinuca num pé sujo qualquer, e aí ele, tipo, eu não vou lembrar dos detalhes, mas eu sei que em um determinado ponto ele faz uma aposta com o cara, tipo, cada um dá um soco na cara do outro, com um soco inglês. O cara pode dar com um soco inglês e pode ir primeiro, quem ficasse de pé e ganhava. E o cara dá um murro na cara dele com um soco inglês que meio desmonta assim, a pele dele fica toda rasgada, dá pra você ver o esqueleto de adamantio e tal, e o cara sai correndo, gritando, todo assustado, quando ele fala agora é minha vez. É uma HQ que me marcou a primeira vez que eu coloquei a mão numa HQ do Wolverine, que foi ali nos anos 90. Então, o Eric Lewald, ele continua, né? Passamos muito tempo descobrindo que qual a formação certa para a equipe, com a Marvel e com a Fox. Cada um tinha suas próprias ideias, mas no topo da lista de todo mundo tinha o Wolverine. Quando o desenho animado entrou em produção, o Wolverine já era um superastro dos X-Men. Então ele,
obviamente ia estar lá. Então eles tiveram que trabalhar algumas vezes para não dar para ele muitas cenas, porque seria muito fácil escrever pelo fato de ele ser tão dramático. Uma coisa similar acontecia com o Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites, em que eles faziam eles tinham que ter esse mesmo cuidado em relação ao Batman. Por quê? Quase todo mundo que trabalhou no Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites tinha trabalhado no Batman, a série animada. Então eram pessoas com profundo conhecimento e amor pelo personagem. Então eles tinham que meio que se segurar também para que os outros personagens aparecessem mais. Então ele continua: fizemos uma questão de ter um equilíbrio com o Wolverine. Deram um ar meio de Clint Eastwood, do Pistoleiro Sem Nome, para ele, mas de forma superficial. Quando eles matam o Morpho, eles passam mais tempo com o Wolverine, porque ele foi o que ficou mais vulnerável e dilacerado pelo que aconteceu. E acabou, segundo eles, não foi nem intencional. Estava até só tentando contar a história da melhor forma possível. Mas ele acabou sendo o melhor personagem para externar essas emoções. O Mark Edward Adams, que foi o principal escritor da série animada dos X-Men, ele disse: em um grupo como esse, você quer um cara que tá fora de controle, um cara que pode criar conflitos, especialmente quando o líder é um cara certinho como o Ciclope, e ele ainda apaixonado pela namorada do Ciclope, a Jean Grey. E isso tudo torna o Wolverine interessante. Ele é um cara que talvez não devesse nem estar no grupo, porque ele é guiado pelas emoções e acaba levando tudo pro lado pessoal. Então nos anos 2000, né, a era moderna dos filmes de quadrinho acabou nascendo, mais ou menos, né? Então ali nos anos 2000, pós-Blade, graças especialmente ao Blade, nasceu, né, a nova era dos filmes de quadrinho com os X-Men. E eu lembro muito bem, eu odiei a escolha do Hugh Jackman como Wolverine. Eu tinha um problema sério com a altura. Ele era muito grande, ele é muito alto, e eu sempre achei que isso seria um impeditivo imenso. E assim, ainda acho, mas pelo menos ele é um cara que sempre respeitou e gostou muito do personagem, e isso a gente tem que também levar em conta. Na minha cabeça, o melhor cara até pela idade que ele já tinha na época, uma idade avançada, e pela altura dele, teria sido Jack Nicholson, mas obviamente que seria impossível. Eu lembro quando avisaram que ia lançar os X-Men, as rodinhas brincando, quem seria o ator ideal pra cada um. O Dente de Sabre e o Dolph Lundgren. Eu não sei que é. Pra mim o Wolverine tinha que ser o Jack Nicholson. Inclusive, ele tinha lançado pouco tempo antes o filme que chamava Lobo, que ele fazia um lobisomem. Então, se você assiste aquele filme, você fala assim: ele é o Wolverine, né? Enfim, continuo, já divaguei. Então o David Hayter, ele fala que tudo nos filmes foi moldado pelo amor, pelo respeito ao trabalho do Chris Claremont. Wolverine é fodão no final. Mas, tematicamente, ele também tá ali entre o Magneto e o Xavier. Xavier luta pra fazer a coisa certa, o Wolverine também, mas o Magneto quer proteger os mutantes por qualquer meio necessário. E o Wolverine é um tipo de cara que precisa de qualquer jeito. Ele é uma criação tão brilhante, um personagem tão fundamental pros X-Men, que ele também é um dos maiores personagens dos quadrinhos já criados. Então ele queria fazer o que seria o mais certo para o personagem. Apesar que o X-Men Origins, estupraram o Wolverine. Eu tava lá praticamente em todo o elenco, e a primeira vez que o Hugh Jackman leu, que ele fez o teste, ele não foi escalado. Ele era ótimo, mas era o cara mais legal do mundo. E era muito alto e muito bonitão. Então não acharam que ele fosse o cara ideal para o Wolverine. O Tom Rothman, que era o chefe da Fox, disse que ia ser o Douglas Scott. Então eles escalaram ele enquanto ele estava fazendo o Missão Impossível 2. Só que eles continuavam recebendo ligação do Tom Cruise dizendo: a gente precisa dele por mais um pouco de tempo. Quando eles estavam prestes a começar a filmar o filme, não tinham visto nem o Wolverine ou feito as fantasias dele. Então enviaram a figurinista para a Austrália para montar, e descobriram que ele tinha sofrido um acidente de moto filmando Missão Impossível 2. E ele perdeu muito peso. Então não ia funcionar.
Então a produtora disse, vamos trazer o Hugh Jackman de volta. Então ela fez ele voar, e eles fizeram umas sessões de coaching com ele para levar para trazer esse tipo de postura do Clint Eastwood. Então ele entrou, fez a audição, houve um momento que ele se virou para a câmera e parecia um jovem Clint Eastwood. E esse, segundo eles, foi o momento. E ele fala, eu acho que o Hugh Jackman capturou o Wolverine no coração. O Hugh Jackman é um cara tão adorável e carinhoso, ele realmente transpareceu no personagem. A verdadeira força do Hugh veio da humanidade do Wolverine. Tudo o que restava era encontrar maldade. O Chris Claremont, ele não se importou com a altura do Hugh Jackman. E ele acha que foi um acerto imenso o casting dele. Inclusive, ele diz que não consegue pensar em ninguém melhor do que o Hugh Jackman. Que ele incorporou tantas coisas que tornaram Logan real para ele enquanto criador. Era uma coisa misteriosa que, foi ali um estalo. O Hater, no arco do primeiro filme, foi bem simples. Era tudo sobre ele pode se abrir com outras pessoas, ele se tranca por um tempo, se depara com as pessoas que precisam dele, blá blá blá. No X-Men 2, eles queriam Wolverine enfrentando a sua história. Então queriam uma história de dor, trauma, pra uma reconciliação com o passado. E aí, em 2008, nas páginas da HQ mensal do Wolverine, o Mark Millar apresentou uma história em 8 partes de um futuro alternativo, 50 anos depois dele desistir de usar o manto do Wolverine, o Logan vive como um velho fazendeiro na história, que inclusive eu fiz um vídeo na semana passada, que pra mim, é uma das melhores histórias do Wolverine e é a mais importante do século XXI. Num quadrinho que inspirou vagamente o Logan, do último filme do Hugh Jackman. O Mark Millar, ele deu uma entrevista em 2013 falando, o Wolverine é meio que o personagem arquétipo do Clint Eastwood. Quando ele aparece pela primeira vez, ele se parecia com Clint Eastwood e tudo mais. Então isso foi meio que a gênese do Old Man Logan, do velho Logan. Mas uma das coisas que eu mais gostei da ideia de até mesmo o Wolverine ter seu super sentido enganado por um mistério aprimorado, enganado pra matar os X-Men. Ele também gostou da ideia de como o personagem do Eastwood, William Munny, dos Imperdoáveis, que filme sensacional. Um cara que era o maior assassino do mundo, que não matava ninguém há muito tempo. O Steve McNiven, que desenhou o velho Logan, falou que ele e o Mark Millar trabalharam no Guerra Civil e ele perguntou se eu estava interessado em trabalhar com ele novamente. Eu disse, claro. Quando eu estava pronto para começar, ele já tinha tudo escrito. Eu entrei, a gente trocou umas ideias, eu elaborei algumas ideias de como eu pensei que ele seria. Foi aquele bate-bola e até que eles estabeleceram um design. Eles estavam tentando conseguir um visual diferente. Houve o Dias de um Futuro Esquecido, o Wolverine com um pouco de cinza no cabelo, mas eles foram para um lado mais agricultor grisalho no visual. Eles se afastaram bastante do visual clássico, mas isso no início da história. Você tinha um Wolverine que desistiu de ser Wolverine. Então ele só queria ser um agricultor, criar família, para que todas as partes... Então essa estética dele foi algo que ele se afastou. E aí você tem os novos, alguns escritores voltando, né? Obviamente o Hugh Jackman não volta mais pra fazer o Logan. Todo mundo curioso pra saber quem vai ser o novo Wolverine no MCU. O Thomas tá escrevendo uma história pro X-Men Legends e, segundo ele mesmo, foi a coisa é a maior coisa que ele fez com o Wolverine desde que ele co-criou em 74. O Adam Kubert voltou a desenhar o X-Men, ele desenhou no Wolverine, voltou a desenhar o Wolverine, ele desenhou o Wolverine ali nos anos 90. E o Rama também voltou recentemente com uma história do Wolverine. E a gente termina com o Claremont dizendo que tem uma certa sedução quando se trata do Wolverine. De certa forma, ele é realmente horrível e alguns dos companheiros de equipe sabem o quão horrível ele é. Mas ele é amigo deles e eles estão lutando por ele da mesma forma que ele luta por eles. Ele é horrível, mas há algo nele que é vulnerável, algo talvez que é até resgatável e algo que alcançou e agarrou os leitores por quase 50 anos. Então, tá aí este imenso, longo vídeo contando a história do Wolverine. E aí, o que vocês acham? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.